O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a liturgia deste primeiro domingo do mês de outubro vai falar do projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher. E qual de fato é o projeto ideal de Deus para ambos? Formar uma comunidade de amor. Esse é o projeto de Deus. Formar uma comunidade de amor que seja estável, indissolúvel, quer dizer, não se dissolve, é por toda a vida. Eis aí o sacramento do matrimônio. Esse amor feito de doação, de entrega, será para o mundo reflexo deste amor de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos, nós estamos no relato da criação. Deus criou o homem e a mulher para se completarem, para se ajudarem, se amarem, e esse amor do homem e da mulher os tornarão uma só carne. O que isso implica na vida do homem e na vida da mulher? Implica em viver uma comunhão total entre ambos, um com o outro, doando-se um ao outro na reciprocidade, e aí partilhando a vida. O livro do Gênesis, do capítulo 2, vai falar da criação do homem, de todas as coisas, e aí Deus cria a mulher. Interessante percebermos aqui, no livro do Gênesis, que não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Deus se preocupa, porque Deus criou todas as coisas, fez passar toda a criação à frente de Adão. Adão coloca o nome, mas Adão também não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. E Deus vem ao encontro de Adão. E aí o que Deus faz? Deus faz Adão tomar num sono profundo. Por que Deus faz isso? Nós já podemos perceber que Deus, ele fazendo Adão entrar nesse sono profundo, Adão não participa da criação de Deus. Quem cria é Deus, Adão é criatura. E quando Deus cria a mulher, o homem não participa da criação da mulher. E aí nós sabemos, e o relato da Escritura vai dizer que quando Adão adormeceu, tirou uma das costelas de Adão
e fechou o lugar com carne, e depois da costela tirada, o Senhor formou a mulher. Olha aí, não tirou de cima de Adão, muito menos de baixo de Adão, mas do meio, da costela. Homem e mulher, a mesma dignidade, estão no mesmo plano diante de Deus, no mesmo plano diante de Deus. Então, esta dignidade dada pelo próprio Deus já na criação. Então, Deus que cria a mulher a partir do homem, da sua costela, não em cima nem embaixo, mas dá-lhe a mesma dignidade de ser criatura, imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E nós sempre falamos que na criação houve esse momento de saída do homem. Sai do homem. A mulher sai porque do osso da costela cria a mulher. E Adão fala, agora sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne. E olha que interessante, quando Jesus no Evangelho, ele toma a palavra, instigado, lógico, pelos fariseus. Os fariseus questionam Jesus, olha, Moisés mandou que nós escrevêssemos uma carta de certidão e despedir as mulheres. E o que Jesus fala? Pela dureza do vosso coração, Moisés escreveu este mandamento, mas no princípio não era assim. No início da criação não era assim. E Jesus, ele remete-se lá no Antigo Testamento e traz para a realidade. Quando Deus criou o homem, ele disse, o homem vai deixar a sua casa, vai unir a sua esposa. Eles serão uma só carne. O livro do Gênesis está dizendo isso. Eles serão uma só carne, vai dizer. E aí nós podemos já perceber que, neste momento, Jesus eleva o matrimônio à dignidade de sacramento. Agora o matrimônio se torna um sacramento. O sacramento é sinal visível, invisível da presença do próprio Deus. É o próprio Deus. Dado por quem? Pelo próprio Jesus. Então é Jesus quem eleva o matrimônio a esta dignidade de sacramento. E esta dignidade de se tornar uma só carne, nós só vamos entender pela nossa fé. Porque tem todo esse mistério. Como entender? A física vai nos dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Como uma só carne? É aí que nós vamos entender pela fé. Saiu sim na criação a mulher do homem, saiu no matrimônio agora, elevado à dignidade de sacramento, retorna para o homem, olha aí, uma só carne. Essa é a dignidade da fé. Essa é para nós entendermos que Deus, ele criou o ser humano para formar a comunidade de amor. E aí o homem não vive mais para ele, vive para a esposa, vive para a mulher. E a mulher não vive mais para ela, vive para o esposo. Olha a relação mútua. E aí Jesus vai se entristecer com os discípulos, porque impede que as crianças cheguem até a Jesus. E olha o que Jesus vai falar. Deixai vir as minhas crianças e não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Jesus ele vai tocar num ponto fundamental também. Nós devemos nos tornar como crianças. E eu acho bonito também, eu sempre vou, quando eu vou em casa, né, meus sobrinhos, o Breno e a Yasmin, eles estão lá fervendo, arrebentando tudo. Criança é assim mesmo, né? E aí meus irmãos chegam e ficam bravos com eles acalmam, mas daqui a pouco já estão lá com meus irmãos, conversando, beijando, amando. Criança é assim, tem toda essa singeleza, tem todo esse amor, não foi ainda contaminada pelas coisas do mundo. E se você fica bravo com uma criança agora, não dá um minuto, ela já está te amando, está do seu lado. Olha o que Jesus pede. Por isso que no matrimônio, às vezes, nós devemos nos configurar a ser criança, para que nós possamos nos abaixar, para que o outro possa se elevar. A figura de São João Batista, que eu me rebaixe para que o Cristo seja elevado. E no matrimônio é assim. Às vezes nós temos que nos tornar criança. E nos problemas, nas discussões, nas brigas, dificuldades que vão vir, nós possamos deixar isso tudo cair por terra, para viver a reciprocidade do amor. Formar comunidade de amor não é fácil, não é fácil.
mas depende de cada um de nós, da forma que nós estamos deixando o Cristo Jesus agir na nossa vida. E eu sempre falo nos casamentos, que num casamento de homem e mulher tem que ter um terceiro, e esse terceiro é Jesus Cristo. E se não tiver esse terceiro Jesus Cristo, se o casal não trouxer o Cristo para a vida deles, o casal não se sustenta na fé, não se sustenta na caminhada. E olha que nós estamos vivendo numa sociedade que prega isso. Não precisa de ninguém, aliás, não precisa nem de sacramento de matrimônio, né? E outra, se for casar, o casamento é só um conceito social para mostrar para a sociedade. Não, não é isso. O casamento de fato é um sacramento, a presença de Deus. Então Jesus ele vem tocar nesse ponto fundamental, o amor esponsal, o amor vivido entre as pessoas, o homem e a mulher que se configura o amor da Santíssima Trindade. O pai que ama plenamente o filho e este filho que ama plenamente o pai. Olha, é como se tivesse um dentro do outro e esse estar dentro do outro, o amor, o Espírito Santo. E no casamento é a mesma coisa, o esposo que ama a esposa, e nessa reciprocidade, a esposa que ama o esposo, como se tornasse uma só carne. E esse tornar uma só carne é o Espírito Santo. Se configura muito, então, ao amor da Santíssima Trindade. E hoje, nós percebemos que casais não se dialogam, casais não se conversam. E tem que a base, a estrutura do matrimônio é o diálogo. É o diálogo. Então permitam-se conversar, permitam-se acertar a caminhada de casal, de ser cristãos, casais autênticos, lembrando que o ideal de Deus para o homem e para a mulher é formar esta comunidade de amor. Formar esta comunidade de amor e lutar para que esta comunidade de amor, chamada família, possa ser sustentada na fé, principalmente no amor entre os esposos, os filhos, para levar isso tudo para a sociedade do qual vivemos. É o que nos pede a segunda leitura tirada da carta aos Hebreus, que lembra a qualidade do amor de Deus. E qual é esse projeto do amor de Deus para o ser humano? Viver plenamente esta entrega de um para com o outro. E o maior ato de amor está revelado em Jesus. E aqui o casal cristão deve testemunhar com sua doação sem limites, mantendo o diálogo e sua entrega total de um para com o outro. Aí sim, trazendo Cristo Jesus para a vida, que vai dar esta unidade, nós podemos viver este amor pleno em todo o matrimônio, em todas as pessoas que de fato deixam se envolver por este amor de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude e que possamos assim viver esta comunhão total, partilhando a nossa vida, tanto no matrimônio quanto na nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.